E aí, pessoal, esse vídeo é para falar a respeito de algo que eu escrevi esses dias sobre o Juventude ser o cúmulo da competência, né, na questão de gestão de futebol, de como montar times mais baratos e ter mais resultados. Esses dias saiu uma pesquisa aí que colocou o Juventude no primeiro lugar do ranking entre os 20 times brasileiros, quando o assunto é comparar aquilo que foi investido pelos pontos que foram conquistados no campeonato. Aí inverte a tabela, né? O Juventude foi o que menos investiu pelo tanto de pontos que conquistou, a ponto de permanecer na primeira divisão do campeonato brasileiro. Esse é um cálculo bem interessante de se fazer, né? O quanto foi investido por ponto conquistado, o custo-benefício, enfim. Mas essa lista, que está agora na tela aí para você, mostra a valorização dos jogadores do Juventude. E para mim isso é o cúmulo da competência, porque o Juventude traz jogadores praticamente de graça, a maioria pagando valor de salário, outros pagando valor simbólico de empréstimo, e os jogadores saem do Juventude valendo muito mais do que quando chegaram aqui. Vamos começar pelo goleiro, né? O Gabriel, que era reserva do Curitiba, aliás, ele não era reserva do Curitiba, ele estava afastado no Curitiba, estava treinando em separado, estava fora dos planos. Ele vale os mesmos 6 milhões e 400, porém, o contrato que ele fez com o Vitória de 4 anos, de quase 500 mil reais de salário por mês, somam quase 28 milhões de reais para um jogador que o Juventude investiu muito menos do que isso. Os jogadores que desvalorizaram são pouquíssimos: o Matheus Claus, o Alan Ruschel, o Nenê e o Jean Carlos. São os que hoje valem menos do que valiam antes de chegar no Juventude. Mas reparem, por exemplo, na valorização do Danilo Boza, de 5,7 milhões para 9,6 milhões. Aliás, o Danilo Boza foi o jogador vendido que mais deu dinheiro na história para o Juventude, quase 5 milhões de reais. O Juventude tinha 50% dos direitos desse jogador. O Zé Marcos, que valia 1,9 milhões antes de vir para o Juventude, saiu por 5,7 milhões de reais, né, gente? E por aí vai, vocês podem observar aí nessa arte, né, o João Lucas, que foi comprado pelo Grêmio por quase 13 milhões de reais, ele veio para o Juventude quase com custo zero, né? Veio emprestado do Santos, o Juventude somente pagando os salários. O Davi Góes, né, que não tinha ainda valor de mercado porque era um jogador da categoria de base, hoje vale quase 1 milhão de reais e talvez até mais. O Jadson se valorizou. O Dudu Vieira sai de 1 milhão de reais na Ponte Preta para quase 5 milhões de reais no Juventude. O Mandaca triplica o valor, gente, de 3,2 milhões para 9,6, e com essa arrancada de Campeonato Gaúcho que ele está fazendo muito bem como meia, certamente vai valorizar ainda mais. E o Lucas Barbosa, hein, que jogou só 4 partidas no Curitiba, que o Santos queria se livrar dele, veio para o Juventude quase a custo zero, valendo 6 milhões, e que foi vendido recentemente por 19 milhões. É mais do que 300% de valorização. Aliás, o Juventude ganhou 1 milhão e tanto aí da venda do Lucas Barbosa, que foi uma aposta, um jogador que chegou aí para disputar espaço no Juventude. Marcelinho dobra praticamente o seu valor, né? Mais do que dobra, de 2,5 milhões para 5,7 milhões. O Edson Carioca chega aí valendo 640 mil e sai por 4 milhões e 100. Eric Farias triplicando o seu valor, e com esse gauchão que ele está fazendo, está valendo cada vez mais. O Gilberto desvaloriza um pouquinho pela idade, Talhari pouco jogou no ano passado e o Carrilho se manteve igual. Mas de um modo geral, né, acho que fica claro aí, gente, o quanto que valorizaram os jogadores do Juventude por estarem no Juventude. E aí o Juventude cumpre a sua função, que é ser um clube meio, ou seja, o Juventude é um clube que recebe jogadores que valem menos do que quando eles saem daqui. Sempre foi assim, né? Desde que o Juventude faz a parceria lá com a Parmalat, ele tem esse DNA. E toda vez que o Juventude respeita esse DNA, de ser um clube meio, de que traz apostas e valoriza esses jogadores, o Juventude se beneficia disso. O Juventude dá certo. Tudo bem que talvez não compre grandes estrelas, que não faça grandes investimentos, não traz grandes nomes, tá sempre apostando, sim, tá sempre apostando. Por quê? Porque é o seu DNA. Eu não acho isso ruim, acho muito bom que o Juventude respeite esse DNA. Ele tem vantagens em fazer isso. É claro que ele não vai acertar em todos, mas toda vez que ele acerta mais do que erra, como foi o caso do ano passado, o resultado disso é o objetivo alcançado. É muito positivo. Além de conquistar seus resultados em campo, de quebra, ganha dinheiro, né? O Juventude, todas as vezes que fez isso, desde sempre, né? Todos os jogadores que chegaram menores no Juventude do que saíram, trouxeram benefícios para o Juventude. Sejam eles técnicos, sejam eles
financeiros. Então tá de parabéns à direção do Juventude por respeitar o seu DNA e ter feito essa valorização que a gente mostrou na tela aí para vocês. Vídeo curto só para exemplificar, né, quando eu digo que o Juventude foi o cúmulo da competência no ano passado, o porquê que a gente diz isso, a fundamentação dessa conclusão. Um abraço a todos, se inscreve aqui no canal, seja membro para cair lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente troca ideia 24 horas, literalmente, inclusive nas madrugadas. Se inscreve, deixa teu like, clica no sininho para receber as atualizações e até o próximo vídeo.